Boa tarde a todos. Eu sou Emanuele, mãe do Davi. Davi é um autista de 11 anos. Antes de dar continuidade, eu quero ressaltar que o Davi ele não é só autista. Ele tem o diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e o TDAH também, o que prejudica um pouquinho mais a situação dele, principalmente no ambiente escolar. Eu queria contar para vocês o que aconteceu recentemente com o Davi na escola Marina Barcelos Silveira, no bairro Araçás, em Vila Velha. No início do mês de maio, o meu filho entrou na escola, fez as atividades escolares dele muito rápido, em 10 minutinhos, e ele já manifestou a vontade de ir embora. Os profissionais que estavam com ele trouxeram Davi até mim, e quando a gente se dirigiu para o portão principal da escola, ele ouviu as crianças fazendo atividade física. O Davi ele é apaixonado por atividade física, mas ele nunca foi inserido. Eu já tinha solicitado, fui até na CEMED, fizemos uma reunião junto com a escola, tem uma ata de reunião pedindo para incluir o Davi na atividade física, que é uma coisa que ele gosta muito, e isso não havia ocorrido. Quando ele ouviu que estava tendo atividade física, o Davi, ele olhou para mim e falou bem assim: eu quero fazer atividade física. E saiu correndo para onde estava ocorrendo a aula. Ocorre que quando o Davi chegou lá, já estava acabando a aula, e o Davi ele achou que a aula havia se encerrado porque ele havia chegado. Na cabecinha dele, aquilo dali era pela presença dele, e acabou tendo uma crise. Nessa crise, os profissionais que tinham me entregue o Davi para a gente ir embora, eles trancaram todas as portas, os portões do pátio interno, e eu fiquei num outro pátio, sozinha, tendo que controlar o Davi. Infelizmente, assim, essa situação que gera o nervosismo neles, né? Eles não conseguem entender direito o que está acontecendo, e aí não adianta, eles não ouvem, eles não enxergam, tem aquele momento de crise intensa mesmo. Então, eu fiquei ali sozinha, tentando acalmar, sem nenhum profissional da escola. E aí, por surpresa minha, eu achei assim, que alguém viesse até mim me questionar, perguntar se eu precisava de ajuda. Não. Quando eu me deparo com o portão da escola abrindo, e entra um carro da Polícia Militar e o SAMU. Nem sequer me perguntaram: mãe, você precisa de ajuda? Você quer que eu chame o SAMU? Não. Eu me deparo com isso, e aí o Davi já estava num processo final de crise, tá? A mãe, né, eu conheço exatamente a crise dele, o início, o meio, no final, quando ele já está chorando, aí ele já conhece que ele entrou em crise, começa a pedir perdão, pedir desculpa. Então, a gente já estava nesse finalzinho de crise, e nós fomos conduzidos compulsoriamente a uma internação no hospital psiquiátrico lá no IMABA. Quando o Davi chegou lá, a gente já tem um histórico de atendimento lá no IMABA, e eu não sei se vocês têm conhecimento de como que é uma internação psiquiátrica infantil. Não é uma internação porque eu estou sentindo uma dor disso, dor daquilo, não. Ela é uma internação muito, muito intensa, muito triste, principalmente para uma mãe, um familiar que está ali assistindo aquilo, porque na maioria das vezes eles não conseguem entender porque eles estão ali trancados. E por mais medicação que dão, o Davi ele tem uma dificuldade, onde eles chamam de agressividade refratária, onde, apesar dos 16 comprimidos diários que ele toma, nada controla ele, ele fica amarrado, ele fica contido. E quando ele viu que ele estava chegando naquele ambiente onde ele já havia passado por tudo aquilo, ele ficou muito nervoso e acabou tendo uma outra crise, onde ele ficou por 12 horas, amordaçado, amarrado, e eu desesperada, chorando, entendeu? Sendo que a gente poderia ter evitado isso lá na escola, no ambiente escolar, que algum profissional fosse me ajudar, que fosse ser o parâmetro do Davi em crise, entendeu? E a gente não teve isso. Eu posso dizer para vocês que o meu sofrimento foi muito grande vendo o meu filho naquela situação.
Eu e o Davi, nós temos uma história de sofrimento e luta, porque nós já passamos por maus tratos em creches particulares, já passamos em 6 escolas, já vivenciamos motins de mães que rogavam a direção providência em relação ao meu filho. O Davi tinha tido uma crise, eu cheguei no ambiente escolar para pegá-lo, e várias mães no portão da escola dizendo assim: quem é aquele doido? Não vão tirar ele daqui, vão esperar ele enfiar um lápis no olho de uma criança e machucar. E ninguém sabia que eu era mãe, sabe? E onde eu encontrei a direção escolar? Escondida, sem querer falar, sem se pronunciar, ao invés de chamar a comunidade para um debate, entendeu? Porque às vezes as pessoas falam desse jeito por falta de conhecimento, tá? Nessa escola onde o Davi foi retirado pelo SAMU e pela polícia, eu ouvi de uma pedagoga exatamente assim, que eu deveria entrar com os trâmites legais para que o Davi não fosse obrigado a estudar. Aí eu te pergunto, onde que está o direito do meu filho? Eu vou manter ele dentro de casa para ele acabar sendo prejudicado, porque a gente sabe que essas crianças, quando tiradas do convívio, eles só vão prejudicar a gente. É um atraso. Para que eu levo ele na terapia? Para que eu faço tratamento com ele, então, se não é para inseri-lo na sociedade? Entendeu? Então, assim, eu me recuso a ouvir isso de uma pedagoga. Eu não posso fazer isso. Eu sempre tentei ser uma mãe zelosa. Eu luto para que a vida do meu filho seja o melhor possível que eu possa dar. Sempre oportunizei o Davi a frequentar terapias, tomar a medicação adequada, apesar das dificuldades que a gente se encontra. Tive que deixar de trabalhar para cuidar do Davi. Então, me pergunto, será que eu peço muito, quando eu vou à escola, pedir para incluir o meu filho numa aula de educação física? Será que é pedir muito que receba o meu filho na escola e que permita que ele frequente as aulas como todas as outras crianças? No passado, eu não posso negar que eu já encontrei bons profissionais na rede de ensino municipal. Professores que acolheram o Davi com amor e carinho, e apesar de todas as limitações do município, tem uma relação à quantidade de profissionais de atendimento que a gente sabe que é insuficiente. Nessa época boa, o Davi fazia educação física, participava de passeios escolares, participava de teatros. O Davi já foi Jesus Cristo na Páscoa. É fácil? Não é fácil, gente. Imagina a minha emoção vendo meu filho especial sendo Jesus Cristo na Páscoa, carregando a cruz pela escola. Mas eles podem, entendeu? Eles podem. Em casa, meu filho é uma criança como todas as outras. Acorda, escova o dente, troca de roupa, toma banho, brinca, estuda, passeia, interage com a comunidade. Por que na escola não está dando certo? Será mesmo que o problema são os nossos filhos portadores de necessidades especiais? Será que os deficientes são eles? Ou será que há uma enorme deficiência que tem passado despercebida todos os dias no anseio escolar e nenhum gestor público consegue enxergar e resolver? Será mesmo que será o destino eterno do meu filho, o meu? Até quando eu terei forças para prosseguir com essa luta? Até quando eu ficarei sozinha lutando pelo meu filho? Como vai ser quando o meu filho já não estiver a mim? Quando grávida, uma mãe ela pede em oração para que o filho seja normal e perfeito. Eu fiz esse pedido, eu acho que toda mãe faz isso. Deus me deu um filho normal e perfeito, aos olhos dele. Davi é uma criança linda, perfeita, mas tem as dificuldades emocionais, sensoriais dele. Eu não quero que o meu filho seja mais um Genivaldo de Jesus, de 38 anos, diagnosticado com esquizofrenia, morto no Sergipe. Gente, eu temo muito pela vida do meu filho. Muito, porque hoje ele tem 11 anos e num piscar de olhos ele vai ser um adulto. E eu gostaria muito de que ele trabalhasse, tivesse uma vida comum, como todos nós podemos vir a ter, entendeu? Então, eu peço a ajuda de vocês para que olhem por essas crianças, para que olhem por esses pais que também estão adoecendo. Eu queria fazer aqui um pedido. Muita gente não conhece o símbolo do autismo. Meu filho anda com uma cordinha pendurada no pescoço, com um crachá, e mesmo assim, em várias filas de supermercado, de shopping,
de qualquer lugar que nós vamos, as pessoas, você vê os olhares julgando, condenando porque está passando na frente dos outros, mas não sabe, a criança que é autista, ela não tem a paciência que uma outra criança comum, típica tem, entendeu? Então, por que as pessoas fazem isso? Por falta de conhecimento. Eu agradeço a todos e essa é a minha luta. Muito obrigado pela participação da senhora. Essa comissão, ela tem se reunido constantemente, de 15 em 15 dias, às vezes até em menos, num período mais curto, e através das reivindicações que são feitas aqui, nós já apresentamos mais de 5.500 indicações a autoridades municipais, do Executivo, também Legislativo Estadual, Executivo Estadual, demais autoridades